Fundos imobiliários em queda livre. Será que esse mercado acabou? Ou ainda vale a pena ter fundos imobiliários na carteira e estamos passando por uma excelente oportunidade? Para você saber disso, eu vou te apresentar o cenário no Brasil atualmente, bem como o cenário dos fundos imobiliários. E já antecipo, o cenário não está bom, mas mesmo assim, no final do vídeo, eu vou acabar fazendo um aporte de 50 mil em um fundo imobiliário específico. E eu vou te explicar o racional disso tudo, que parece um pouco estranho. Fundos imobiliários em queda livre, o cenário do Brasil não está bom e mesmo assim eu vou fazer um aporte. Pois bem, 6 tópicos do cenário do Brasil e dos fundos imobiliários. O primeiro, focando na questão do IFIX, dos fundos imobiliários. Estamos no pior patamar em 8 anos. Eu só tenho que lembrar para você que 8 anos atrás acaba caindo ali na época do mensalão. Então, de fato, competir com o cenário do mensalão, a maior crise, o maior escândalo que o Brasil já passou, é um pouco difícil. Consequentemente, os fundos imobiliários vêm caindo mês atrás de mês. Isso acaba assustando muitos investidores e eu vou te contar uma coisa que parece estranho. A tendência, no curto prazo, não é que melhore, e sim que piore. Então, já está ruim. Já estamos no pior cenário nos últimos 8 anos, competindo com a época do maior escândalo de todos os tempos que o Brasil já passou, e mesmo assim ainda irá piorar. O segundo tópico é uma questão de projeção, não sabemos se de fato isso acontecerá. Empresas, corretoras, grandes bancos vêm dando ideia da projeção que eles têm frente à taxa Selic, a taxa de juros da economia que você deve conhecer muito bem. Empresas como a XP acabam projetando que a taxa de juros ela fique próximo do patamar dos 14,25%. E algo que talvez você não se lembre, você não deve ter se atentado ao número exato, 14,25%, estamos falando no Brasil, com a taxa próximo na época do Covid. E não estamos passando por um Covid, isso é preciso sempre lembrar. Por mais que o fato da XP achar que irá bater 14,25 não significa que de fato chegará nesse patamar, o Brasil vem andando ao contrário em relação à maioria dos países, vem andando ao contrário em relação ao nosso fantasma. Qual era o nosso fantasma há 2, 3 anos atrás que todo mundo ficava com receio que o Brasil poderia se tornar? Ou era a Argentina ou era a Venezuela. Pois bem, a Argentina vem diminuindo a sua taxa de juros pela 8ª vez consecutiva, dessa vez saindo de 35% para 32%. Osmar, é uma taxa extremamente alta. Sim, é uma taxa extremamente alta, similar ao que o Brasil passou na época da hiperinflação. Então não dá para comparar a Argentina de agora com o Brasil de agora, estamos bem melhor. E mesmo assim, eles vêm diminuindo a taxa de juros e nós estamos aumentando. Mesmo assim, eles estão fazendo isso pela 8ª vez consecutiva. E nem sequer chegamos ainda no máximo, no patamar da nossa taxa de juros. Vamos agora para o terceiro tópico. Eu só te peço antes, acabei me esquecendo ao longo do vídeo, para você não deixar de curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Meu nome é Osmar Tanajura. Isso é importante para que o canal ganhe mais relevância. Agora, o terceiro tópico para apresentar o cenário do Brasil é que, e se o Banco Central estiver errado? Pense o seguinte, o Banco Central tem a meta dele, que não é de 14,25%, é abaixo de 14,25%. Mas se o Banco Central estiver errado, e se a própria XP estiver errado, se os próprios bancos internacionais, que estão projetando também próximo dos 14%, estiverem errado, e na verdade a gente chegar próximo do patamar de 15%, só o fato de a gente chegar acima da meta do Banco Central, isso já irá gerar um certo caos pontual e os fundos imobiliários irão cair ainda mais. E se chegar a 15%, eu vou te dizer, você não está acostumado com esse mercado, alguns fundos imobiliários irão cair mais 20%, quase isso, do que estão de agora. Então já estão caindo, irão cair ainda mais. E calma, eu vou te explicar o racional, porque isso pode ser uma oportunidade, não se preocupe, vou te mostrar uma imagem. Com essa imagem, você entenderá o que eu quero dizer. Vamos agora para o quarto tópico, que é a cotação do dólar. Pela primeira vez na história do Brasil, o dólar frente ao real, nossa moeda, desde 1994, 1 de julho, acabou passando de R$ 6, chegando a um patamar de 6,10 centavos para cada dólar.
Esse valor, essa cotação, assusta. Não tenha dúvida que ela assusta qualquer pessoa, desde o cidadão mais comum, que não tem uma noção básica em relação ao mercado financeiro, economia, até os grandes investidores. E compreenda que não foi somente isso que aconteceu. Vamos para o quinto tópico, que foram os ativos que estão disponíveis dentro do Tesouro Direto. Quando você entra no Tesouro Direto, se você já é do canal ou conhece um pouco de mercado financeiro, você sabe que um título público que paga para você, que te traz uma rentabilidade de IPCA mais 6%, é uma rentabilidade que bate basicamente todo o mercado financeiro. É uma rentabilidade muito difícil. Se você encontra em IPCA mais 3%, já é bom pensando no longo prazo. Imagine isso sem pensar na questão da dolarização. Vamos focar aqui no Brasil por enquanto. Agora, se você ganha IPCA mais 6%, é extremamente expressivo. Mas os títulos bateram acima do IPCA mais 7%. Algo visto na época ali de 2015, mais ou menos, na época do maior escândalo do Brasil, volto a falar, do mensalão. Agora vamos para o sexto tópico, que é a questão do IPCA. Entende IPCA? Inflação. Se a taxa de juros da economia ela sobe para combater a inflação, consequentemente, a inflação deveria diminuir. Que se eu estou aumentando a taxa para que a inflação diminua, ela deveria diminuir, na teoria. Porque na prática não é muito bem isso que está acontecendo. A inflação não somente está aumentando de forma bem leve, portanto vem se distanciando da meta do Banco Central. Ou seja, a própria taxa de juros, mesmo estando alta, com a projeção de aumentar ainda mais, isso tudo ainda não conseguiu levar a uma redução da inflação e também chegar na meta. Isso é preocupante. Isso é preocupante. Deixa aqui nos comentários, antes de eu te mostrar uma imagem, deixa aqui nos comentários, sabendo de todo esse cenário, você investiria em fundos imobiliários? Você acha que não vale a pena mais fundos imobiliários? Talvez só saiba entender que talvez o seu fundo imobiliário que você escolheu não vale a pena. Não significa que a classe de ativo fundo imobiliário não vale mais a pena. São coisas diferentes, espero que você entenda isso. De qualquer maneira, perceba na imagem uma correlação entre a taxa Selic, a taxa de juros do Brasil, junto ao IFIX. O IFIX é um indicador que ele tem a rentabilidade média dos fundos imobiliários mais relevantes que existem no mercado. Sabendo disso, olha que interessante. Sabe quando a taxa Selic está lá embaixo, você percebe que o fundo imobiliário, o IFIX, tem um retorno muito positivo? E olhe mais uma vez que interessante, quando a taxa Selic sobe, o que acontece? O IFIX ele acaba sempre tendo uma desvalorização. Ou seja, os fundos imobiliários eles acabam se desvalorizando quando a taxa de juros sobe. Sabendo disso, quando você quer comprar um ativo, você pensa em comprar ele no preço mais alto ou no preço mais baixo? No preço mais baixo, com desconto. Quando você vai no supermercado e tem aquela placa de desconto, você não se sente mais confortável de comprar aquele produto? Quando você entra no seu aplicativo e recebe o cupom de 10% de desconto, você não se sente bem por ter 10% de desconto? É o mesmo racional. A diferença é que agora você está comprando um ativo do mercado financeiro com um desconto, porque a taxa de juros está alta. Isso acaba levando o preço do fundo imobiliário a diminuir. Logo, pense que se você conseguir saber analisar qual o melhor fundo imobiliário comprar, ou sinceramente o melhor aqui, tudo bem? Mas se você conseguir entender o racional dos fundos imobiliários, saber diversificar eles muito bem, mesmo eles se desvalorizando por agora, no futuro, quando a taxa de juros cair, isso algum dia ou outro vai acontecer, irá existir, de acordo com a imagem, uma valorização. O mundo é cíclico. Isso vai acontecer, irá existir uma valorização do IFIX dos fundos imobiliários. Só chama atenção uma coisa, antes de te demonstrar aqui o aporte, só chama atenção para você em uma coisa. Você tem que saber qual é o fundo imobiliário que você irá comprar. Não é simplesmente qualquer fundo imobiliário que irá subir, muito menos que ele irá subir o que ele se desvalorizou. São coisas diferentes. Além do mais, o próprio fundo imobiliário que eu vou aportar aqui
é condizente à minha carteira de investimentos e à minha estratégia, os meus objetivos. Não necessariamente ele encaixa para que você possa comprar. Portanto, isso não é uma recomendação financeira. O fundo imobiliário será o XPLG11. Só perceba na tela algumas estatísticas. Bom, estatística que é um fundo de logística, certo? É um fundo de tijolo, ou seja, é um fundo que ele acaba investindo em ativos físicos, no caso aqui, ativos como galpões, por exemplo. Então pode ser um galpão, não é o caso, mas poderia ser um galpão que a Magazine Luiza utiliza para a logística. Pode ser um galpão que o Mercado Livre utiliza para a logística. Bom, ele tem uma taxa de administração, isso é padrão dos fundos imobiliários. Ele tem um alto número de cotistas, isso é bom. Inúmeras cotas emitidas também é bom, porque você tem uma diversificação um pouco melhor e evita que alguma pessoa possa manipular o mercado vendendo aquele ativo. Ele tem um rendimento de 0,78 por cota, um valor patrimonial de 3,5 bilhões. Uma outra coisa interessante é que nos últimos 12 meses ele teve uma variação, uma desvalorização na ordem de uns 9%. Então você está comprando com um desconto, além do teórico desconto do P sobre VP, ou seja, preço sobre valor patrimonial. Se o P sobre VP estivesse em 1, é como se fosse que o valor patrimonial no fundo você está comprando pelo mesmo preço. Agora, se ele está acima de 1,1, por exemplo, você está pagando 10% mais caro. Se ele está em 0,78, é como se fosse que você está pagando com 22% de desconto, além da desvalorização que ele já teve nesse período. Óbvio que não é essa a única métrica que você vai utilizar para poder comprar um fundo imobiliário. Eu citei aqui inúmeras outras, e inúmeras outras você vai ter que passar pelo seu filtro. Além do mais, checar a sua carteira de investimento, se cabe algum fundo de logística. Talvez você já tenha 3 fundos de logística, consequentemente não cabe mais algum outro. Talvez você precise agora de um fundo de papel, ou se não um fundo de tijolo, mas de outro setor, talvez do setor de shopping, talvez você não goste do setor de shopping. Todos esses detalhes você tem que levar em consideração quando você realiza algum investimento financeiro. Uma coisa interessante é a sua diversificação, então ele não fica somente focado em São Paulo. Você percebe que também tem no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Santa Catarina. Essa diversificação é importante porque pontualmente pode ter um problema em Porto Alegre, como tivemos recentemente, você sabe disso, e por aquele período de 3, 6 meses, talvez você não recebesse os dividendos daqueles galpões. É uma lástima que aconteceu no sul do Brasil, não tenha dúvida, mas você, caso tivesse o fundo imobiliário somente com galpões no sul do Brasil, talvez você não recebesse por 3, 6 meses ou até mais os dividendos em relação àquele fundo imobiliário. Isso poderia te prejudicar financeiramente. Então, a diversificação em cidades, a diversificação em estados, a diversificação de quem são seus clientes. Ele tem somente um cliente ou ele tem inúmeros clientes diferentes? Esses inúmeros clientes diferentes, eles estão distribuídos em setores diferentes. Um é mais focado no agro, outro é focado mais em IA, o outro é focado mais em varejo. Um em varejo pensando mais no Mercado Livre, o outro varejo pensando mais em roupa somente, como uma C&A da vida. Essa diversificação é importante para que você não saia do jogo, ou até para que você não fique 9 meses, 6 meses sem receber seu dividendo e esse próprio ativo venha se desvalorizar bastante. Bom, já estou com um fundo imobiliário aqui no meu aplicativo da XP. Você percebe que ele teve uma variação positiva tem pouco tempo. Se eu pudesse prever isso, eu teria feito esse vídeo no início do dia e não no final da tarde, mas paciência. Pois bem, de qualquer maneira, as características que a corretora acaba te passando, ela acaba resumindo, né? Não acaba trazendo todas as informações que a gente acabou conversando anteriormente. Então, o estudo você costuma fazer fora. Vamos negociar. Bom, a quantidade, vou colocar 550 cotas, como ele está aqui no preço de compra de 91,26. Eu sempre coloco 91,30, uns 4 centavos logo acima. Eu sempre aproximo. Dá um valor estimado. Bom, a quantidade de cota aqui eu coloquei 550 cotas com um valor de compra, estava 91,26 o valor de mercado. Eu acabei aproximando para 91,30. Não tem problema essa aproximação. Eu sempre coloco alguns centavos acima para evitar que a minha ordem não seja concretizada, entende? E lembrando que eu fiz um tipo de ordem limitada. Então ele não irá comprar em hipótese nenhuma. Isso fique bem atento. Sempre faça a ordem limitada. Limite o valor máximo de sua compra. 91,30.
eu vou comprar. A ordem de compra enviada, você percebe que eu acabei comprando um pouco acima de 50 mil, somente para poder aproximar a quantidade de cota. Então daria 546 cotas. Para não aproximar para 545, coloquei logo 550. Então ficou um pouco acima, não tem problema. Espero que você tenha entendido o racional, lembrando que não é uma recomendação financeira para que você compre esse ativo, e muito menos que você de fato venha se expor a fundos imobiliários. A verdade é que a maioria dos brasileiros, eles não suportam, e o termo certo é suportar mesmo, essa oscilação de preço da renda variável. E acabam ficando mais afoitos e vendendo os ativos quando eles estão na baixa e comprando quando eles estão na alta. E infelizmente o mercado financeiro, as baleias, os grandes investidores, eles fazem exatamente ao contrário. Quando os ativos estão caindo, eles vão comprando, e quando os ativos estão subindo, eles vão vendendo. Bom, quem tem mais lucro são os grandes investidores. Vou deixar aqui do lado um vídeo que eu falo sobre alteração do Pix. Algumas alterações, elas ainda não foram implementadas, mas eu já antecipo para você. Elas são muito interessantes e irá facilitar bastante, principalmente aquele empreendedor médio no Brasil, aquele empreendedor pequeno no Brasil e até o trabalhador. Facilitar os pagamentos, facilitar os recebimentos, evitar que alguém acabe não te dando um calote. Bom, recomendo que você assista esse vídeo. Um grande abraço, meu nome é Osmar Tanajura e eu te vejo daqui a pouco.